Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. Vamos falar de encontros, reencontros e desencontros. É a vida e o futebol não é diferente. Desencontro, o técnico Jorginho foi demitido do Atlético Goianiense na abertura desta 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por que é que eu estou falando do Jorginho aqui? Porque o Atlético Goianiense é o próximo adversário do São Paulo. Aí é uma avaliação minha. Errou a direção do Atlético Goianiense agora, à beira de jogos decisivos, muito importantes pela Copa Sul-Americana, a um passo da final da competição. É o próximo adversário do São Paulo. Veja o que aconteceu com o adversário da vez, o Vojvoda. Ele estava na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, disputando a Libertadores. A diretoria do Fortaleza manteve o argentino e aí a coisa está acontecendo. É um trabalho de recuperação do time do Fortaleza, o tricolor cearense, no Campeonato Brasileiro. É preciso entender que existem limitações, mas o São Paulo não tem nada a ver com isso. Na minha avaliação, positiva a saída do técnico Jorginho, demitido depois da derrota no Clássico para o Goiás. Foi 2-1 neste sábado, na abertura da 24ª rodada, e o Atlético Goianiense segue na zona do rebaixamento, mas está vivo na Copa Sul-Americana. De qualquer modo, o Jorginho foi embora, melhor para o tricolor, na minha avaliação. Depois da vinheta, encontros e reencontros também. Nesta tarde, no estádio do Morumbi, tarde que deve começar com uma temperatura alta e no final do dia tem previsão de frente fria chegando. E o São Paulo precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, como dizia meu querido Ricardo Boechat, toca o barco. Encontros e reencontros. Eu tinha prometido para você. O encontro é a situação em que o São Paulo vai encontrar o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. É um trabalho de recuperação, o time não perde há vários jogos. Por outro lado, o tricolor paulista, eu estava fazendo um breve levantamento aqui, faz tempo, é tanto jogo em cima de jogo, que a gente acaba se perdendo, mas faz tempo que o São Paulo não consegue um resultado positivo. Para você ter uma ideia, o time já está a 3 jogos sem vitória em 2022. Empatou com o América 2-2 pela Copa do Brasil, perdeu do Santos no Campeonato Brasileiro 1-0 e perdeu para o Flamengo na Copa do Brasil por 3-1, jogo de ida no estádio do Morumbi. Não é hora ainda de pensar no Flamengo, no jogo da volta, cadê a data aqui? 14 de setembro. Antes disso, o São Paulo tem 5 jogos e tem que olhar em 2 frentes. A frente que é, para não se assustar muito, para não deixar que a coisa azede, essa questão de o São Paulo ter vários jogos aí para disputar no Campeonato Brasileiro. A situação no Brasileiro não está boa, mas a prioridade do Rogério Ceni, ele já deixou isso claro, cantou aí aos 4 cantos que a prioridade é uma agora, nesta altura da temporada 2022. E ele falou abertamente sobre isso, sobre pensar ou não no Flamengo, depois de perder em casa por 3-1, mesmo jogando bem. Deu para avaliar que falhas individuais comprometeram muito o time do técnico Rogério Ceni, sobretudo o sistema defensivo, mas também o ataque não deu muita sorte. Antes de pensar no Flamengo, tem o Fortaleza e tem também o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, que é a bola da vez. Rogério Ceni falou depois da derrota para o Flamengo, a gente vai relembrar essa entrevista. Vamos lá. Primeiro nós temos que viver tanto o Campeonato Brasileiro, nós temos 2 jogos, nós temos uma competição muito importante para nós, que é a Sul-Americana, onde nós temos, de qualquer maneira, que tentar, apesar de todo o respeito que a gente tem pelo Atlético Goianiense, mas nós temos que chegar à final dessa competição, é o que pode, né, dar uma condição boa para o ano que vem. Então vamos pensar primeiro em Copa Sul-Americana, em Campeonato Brasileiro, que a situação não é das mais confortáveis, enfrentamos um time que vem de 4 vitórias, né? E quando chegar mais próximo à data do jogo, acho que a gente pode ter um recorte melhor do que aconteceu antes para viver esse jogo de volta no Maracanã.
Bom, então é isso, pensar no time do Flamengo só quando esse momento chegar lá no dia 14 de setembro. Antes disso, são 5 jogos e jogos bastante importantes para o São Paulo. Começando hoje, às 4 da tarde, contra o Fortaleza. Depois tem Atlético Goianiense e São Paulo. Esse jogo vai ser em Goiânia, jogo de ida da semifinal da Sul-Americana. Depois mais um jogo fora contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Aí tem o jogo da volta da Sul-Americana, São Paulo e Atlético Goianiense, quem sabe já garantindo vaga para a final da Sul-Americana. Depois ainda tem o clássico São Paulo e Corinthians e na sequência, 14 de setembro, o Flamengo e o São Paulo. Até por conta dessas decisões contra o Atlético Goianiense, o técnico Rogério Ceni não deve usar força máxima nesse duelo de logo mais. Como serão 2 jogos fora, mais uma vez a torcida está fazendo a parte dela. Cerca de 30 mil ingressos foram vendidos com antecedência. Isso significa dizer que, de repente, a gente pode chegar a 40 mil pessoas no estádio do Morumbi. Encontros e reencontros. O técnico Rogério Ceni vai reencontrar o Fortaleza, um clube que ele tem uma passagem marcante, é muito querido no tricolor cearense. Claro, muita gente ficou chateada com a saída dele quando ele resolveu tentar outras alternativas, tentar outros clubes, entre eles o São Paulo. Teve uma passagem pelo Cruzeiro, depois voltou, depois foi para o Flamengo, onde foi campeão brasileiro, inclusive, ganhando a Supercopa também, e agora o Rogério Ceni dirigindo o São Paulo. Então vai ser o reencontro com o Fortaleza, com o presidente Marcelo Paz, e eles se dão muito bem. O Rogério Ceni, por conta desse jogo contra o Atlético Goianiense, na quinta-feira, que vai ser fora de casa, a abertura da Copa Sul-Americana, o Rogério não deve usar força máxima logo mais. O Gabriel Neves está de fora, com um problema no tornozelo direito, assim como o zagueiro Miranda. Um provável time do São Paulo para enfrentar o Fortaleza, que vem nessa sequência, o Rogério já disse aí, de 4 vitórias seguidas, ou seja, não vai ser um jogo fácil. O Fortaleza é sempre um adversário muito forte, muito valente, um adversário que corre bastante, então vai ser complicado para o time do São Paulo, que vai usar um time alternativo, como eu disse, pensando na quinta-feira. Um provável São Paulo não é muito diferente daquele que a gente passou no último vídeo. Jandrei, Rafinha, Diego Costa ou o Ferrarese, não, ou o Luizão, tá? Diego Costa ou Luizão, Ferrarese e também o Wellington. Meio campo com Pablo Maia, Galopo, Nicão ou Rodrigo Nestor e Igor Gomes. Eu já disse aqui, repito, colocaria o Patrick, de repente até o Alisson nessa função, deixando o Igor Gomes descansar um pouquinho. Seria importante, né, para a torcida, que o Igor Gomes descansasse um pouquinho. E aí lá na frente o Marcos Guilherme ou o Bustos e o Luciano. Falando em Bustos, é mais um reencontro. O Bustos vai reencontrar o técnico Juan Pablo Vojvoda. Eles trabalharam juntos. Foi lançado, na verdade, o Bustos foi lançado em 2018, lá no Talleres, na Argentina, pelo treinador Vojvoda. Os dois trabalharam juntos. E o primeiro gol dele foi feito contra o Vélez, camisa 19 do São Paulo, tem 24 anos de idade, 1,76 m e tem contrato com o São Paulo até junho de 2025. Só que tem uma questão, o Bustos, que pode ser titular logo mais, tem 11 jogos que ele não marca um gol sequer. 11 jogos numa sequência gigantesca. O último foi na vitória 2-0 pela segunda divisão espanhola contra o Real Sociedad. De lá para cá, 10 partidas, mais 11 minutos que ele esteve em campo, não dá para considerar. O próprio Rogério Ceni já disse isso, os 11 minutos que ele esteve contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Então, são vários encontros aí, né? O São Paulo encontrando o Fortaleza numa situação melhor que o tricolor paulista, pelo menos até psicologicamente no Campeonato Brasileiro, vem aí de 4 vitórias seguidas. Os reencontros de Rogério Ceni contra o tricolor cearense, ele já foi campeão por lá, tem um carinho muito especial pelo clube cearense. Também tem o reencontro do Bustos com o Vojvoda e tem o desencontro, que é a história do Jorginho ter sido demitido. Aliás, eu tenho até o percentual aqui de 44% do Jorginho. O Jorginho falou demais e trabalhou de menos no Atlético Goianiense, terminou demitido depois dessa derrota no clássico lá
no Centro-Oeste brasileiro contra o Goiás por 2-1. Não só a derrota e também o futebol, a qualidade do futebol apresentado, isso pesou bastante. Em 27 jogos, nessa volta do Jorginho lá no Dragão, foram 10 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Como eu disse, 44% de aproveitamento. E como eu disse também, eu acho que é bom para o São Paulo, neste momento de instabilidade do Atlético Goianiense. Os dois vão confrontar valendo vaga na semifinal da Copa Sul-Americana, mas, como a gente sempre diz, é um passo de cada vez. Agora é pensar no Fortaleza. Depois o São Paulo tem 2 jogos fora do estádio do Morumbi, então a torcida vai dar aquele carinho, aquele apoio especial. E vamos ver aí as novas contratações, né? Vamos ver o desempenho do Ferrarese, que me parece ser um bom zagueiro. Vamos ver o Bustos, como é que ele se sai aqui. A gente sabe que atacante gringo tem feito sucesso. O Caleri deve ficar no banco hoje, descansando um pouquinho. Claro que se a coisa apertar, claro que o Rogério Ceni vai dar aquela olhadinha. Caleri, vem pra cá, toca pra você, que se tocar pro Caleri parece que é gol, né? Ou pelo menos assistência. Ele tem sido bastante importante porque os adversários já descobriram, né? Que tem que dar pouquíssimo espaço para o Jonathan Caleri. Vamos ver o Bustos agora, se ele surpreende positivamente diante da torcida. 2 jogadores importantes, o técnico Rogério Ceni precisava de um zagueiro, precisava também de mais um atacante, eles vieram. Marcos Guilherme deve ficar com uma opção ou de repente começar o jogo para o Bustos entrar depois. Vamos ver, isso a gente só vai descobrir instantes antes do jogo. O Rogério Ceni é cheio de mistérios. E aí, o que você achou da demissão do Jorginho? Você acha que foi positiva para o São Paulo nesse momento em que os clubes vão se enfrentar pela Sul-Americana, valendo vaga na grande decisão? Eu avalio que foi positivo. E sobre o Fortaleza, que está num trabalho de recuperação, e o São Paulo, que deve ter esses jogadores aí, não dá para dizer que é estreia, né? Porque já participaram de alguns minutos, mas agora podem começar pela primeira vez como titular. Deixa aí a sua opinião, o seu recado, o seu comentário e se proteja, hein? Tá uma temperatura agradável e daqui a pouco a frente fria está chegando. E vem uma frente fria braba, como se diz lá no interior. A gente fica por aqui, um beijaço no seu coração, um bom domingo, fique com Deus, até a próxima. Vamos estar de olho no São Paulo. Valeu, tchau.